Vocês já pediram muito pra gente trazer esse notebook aqui no canal e nós finalmente compramos um Razer Blade aqui, ó, notebook gamer da marca Razer. Caso você não conheça a Razer, né, o que eu acho que é meio impossível, é uma grande marca aí de periféricos de computadores de PCs, né, mouse, headset ali. Eles fazem vários tipos de produtos, inclusive um produto que é muito famoso lá na gringa, mas que aqui no Brasil não vende de forma oficial, é o notebook gamer deles, o Razer Blade, tá? Esse aqui é o Blade 16 de 2023, eu sei, estamos em 2024, mas esse modelo é um modelo que a gente comprou usado, até porque esse modelo não vende aqui no Brasil. Para comprar ele, ou você importa, ou você vai lá na gringa comprar, ou compra de alguém que importou, que foi o meu caso, né? O TC achou o anúncio desse Blade lá na OLX, cara, cagada, do nada ele achou isso. Tava custando 13 mil reais, a gente foi lá e comprou para poder conhecer, né, essa máquina toda diferenciada, que inclusive os gringos gostam bastante. Nessa versão, ele está aqui com o i9 13950HX, o i9 de 13ª geração, muito forte, pelo menos na teoria. Uma RTX 4070 também, o que está completamente justo pelo preço que a gente pagou, né? 13 mil reais é realmente mais ou menos o preço ali de notebooks com uma 4070. Isso no Brasil, sendo que esse cara aqui foi importado. Tem 32 GB de RAM, 1 TB de SSD, mas o mais impressionante nesse notebook é a construção. Ele realmente é um notebook mais refinado, mas essa tela é muito diferenciada. É uma tela mini LED, assim como a gente viu lá no Scar 18, né? Com HDR, com 1000 nits de brilho, e vou te falar, eu acho que se não é a melhor tela que nós já testamos por aqui, é uma das melhores. Além de ter uma qualidade absurda, um brilho altíssimo, essa tela também tem um recurso completamente novo, que eu nunca tinha visto antes, que é um tal de Dual Mode, tá? Você pode utilizar essa tela tanto em Full HD a 240 Hz para configurações competitivas, como também em 4K a 120 Hz. Ele te dá essas duas possibilidades ali, um recurso completamente novo, nunca tinha visto isso em outros notebooks, né? Então, muita coisa nova para a gente explorar nesse vídeo aqui de hoje. Vamos conhecer esse Razer Blade aqui, né? Porque vocês pedem bastante aqui no canal. Como eu falei, a gente comprou na OLX. Se você tiver interesse em comprar esse Blade também, você vai ter que importar tudo mais. E falando em importar, se caso você se interesse por esse assunto aí de importar notebook, comprar alguma coisa na gringa, ou se você viaja muito para gringa também, cara, para você economizar um pouquinho nas suas compras aí, tá, internacionais, recomendo que você utilize a nova parceira do canal, a Nomad, para você economizar um pouquinho nessas compras. Com a Nomad, pessoal, você consegue criar uma conta internacional em dólar, pagando inclusive um IOF menor do que se você fosse utilizar um cartão de crédito tradicional. Um cartão de crédito cobra aí 4,38% de IOF, se não me engano. Com a Nomad, eles conseguem diminuir para 1,1%. Isso é uma boa economia no final ali, se você for gastar uma grana lá fora. Sem contar que a Nomad utiliza o dólar comercial para fazer a conversão, tá? Não utiliza o dólar turismo, então o comercial é mais barato. E a abertura de conta é de graça, pessoal. Você não precisa pagar taxa de abertura, taxa de manutenção, nada disso. Eu acabei de comprar um Alienware X14 lá da gringa usando a Nomad, tá? Só pra você ter uma noção. Inclusive vai ter esse conteúdo no canal mais pra frente. E ó, se você se interessou pela Nomad, se cadastra lá utilizando o nosso cupom, tá? Cupom BENCH, porque você ganha 20 dólares de cashback conforme você for utilizando ali sua conta. O link para o aplicativo tá aqui no QR Code em algum desses dois cantos ou na descrição. Vai lá se cadastrar, recomendo demais para você que quer importar um notebook ou faz viagens internacionais. Agora o ponto é, será que você vai estrear a Nomad para comprar um Blade 16? Vamos ver se ele realmente vale a pena e ver por que ele é tão bem falado assim na gringa. E olha só como é que é esse Razer Blade de cima, tá, pessoal? É um notebook bem bonito, eu sei, ele tá meio marcado aqui, né? Essas marcas são umas misturas de marca de dedo com marca também de pano que eu passei, porque, bom, já começando a criticar o Blade, ele marca muito, muito dedo, tá? Vocês vão ver que eu não vou conseguir controlar, mas ó, notebook bem bonito. Estamos falando aqui de uma peça toda de metal, não só na tampa, como também aqui, ó. Na parte de baixo, vixe, aqui embaixo tá mais marcada ainda, né? Nas laterais e até na parte do palm rest, tudo dentro, né? É realmente tudo de metal. E o Razer Blade, pessoal, eles apostam aqui no visual um pouco mais minimalista, né? Que é uma tampa lisa, muito bem construída, com apenas o logo da Razer aqui no meio. Só que assim, no começo eu imaginava que esse logo era um adesivo colado. Eu até tinha falado brincando com o TC que, pô, que design horrível, né? É uma tampa lisa, os caras só colou um logo, mas não, tá? Se você olhar de perto, você vai ver que esse logo, ele é tipo um baixo relevo. Acho que não vai dar pra ver direito aí no vídeo, né? Mas ele não é um adesivo colado, ele tem um acabamento um pouco diferente aqui também, né? Um acrílico que inclusive reflete aqui a luz diferente, ó, como vocês podem ver. E o logo em si tá em baixo relevo. Outra coisa, esse logo acende também quando a gente
levanta a tampa do notebook. Então ele tem ali um acabamento um pouquinho especial, mas eu sei, de longe fica parecendo que é simplesmente uma tampa lisa com um logo colado cheio de marca de dedos. Cara, não faz nem 3 minutos que eu tô falando sobre a tampa e ó, o tanto de marca de dedo que ele já pegou. Uma coisa que você vai notar é que o Blade, ele é fino, tal, como vocês podem ver, ele não é um notebook grosso, já a gente mede a espessura dele, só que ele é meio pesadinho, tá? Você vai pegar, você vai sentir que é um notebook denso aqui, que tá tudo muito compactado, né? E outra coisa que você nota quando você pega ele é que ele tem bordas arredondadas. Não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, ó, mas todas as bordas, tirando a borda da tampa, né, é meio arredondada e isso dá uma pegada legal no notebook e dá uma sensação dele realmente ser um pouquinho mais refinado, ter uma construção ali um pouquinho mais bem pensada. Eu falei que ele era pesadinho, vamos ver quanto que esse cara pesa, né? Porque, cara, uma das propostas do Razer Blade é ele ser um notebook mais portátil mesmo, competindo aí contra a Zephyrus, né? O Alienware X14, que são notebooks menores ali, que não são tão trambolhões quanto aquele cara ali que tá fechado, esqueci de abrir a tampa dele, que é o Alienware. Ele é gigantesco, também tem uma 4070, mas ele não tenta ser portátil. O Blade tenta ser portátil, vamos ver se ele vai tentar ser leve também. Peso ele pegou aqui 2,4 kg mais ou menos, né? É um peso tradicional de notebooks gamers, um pouquinho abaixo da média, a média tá nos seus 2,5 kg, mas também não é um peso que você vai falar, putz, que notebook leve, né? Tanto que eu falei, você pega ele na mão, você até acha ele um pouco pesado assim, né? Pelo tamanho dele, você acha que ele vai ser um pouco mais leve. Vamos ver agora a grossura, porque um dos pontos é que esse Note realmente é para ser mais fino do que os seus concorrentes. Vamos ver quanto que ele pega aqui mais ou menos. Aqui realmente ele vai mandar bem 22 milímetros de espessura, quase 23 milímetros, né? Isso aqui é abaixo da média. Tem notebook aí chegando nos seus 28, 30 milímetros, né? Tem notebook que mede 3 centímetros de espessura. Aqui nós estamos no 2,2, então uma das vantagens e um dos focos do Blade é isso. Ele não é tão leve, mas ele tenta ser pelo menos mais fino, né? Ele tenta apostar nesse mercado aí de notebooks mais premiums. Ó, só para comparar, peguei aqui o Helios Neo, vendido aqui no Brasil, porque o Helios Neo é um notebook um pouquinho mais grosso, só para vocês verem a diferença. Nossa, né? Não só a diferença de espessura, mas a diferença também de tamanho, né? Como vocês podem ver, o Blade ele não tem a bundinha aqui, né? O Helios Neo e muitos notebooks tá vindo com essa bundinha para conexões traseiras e mais arrefecimento. O Blade ele é menor, ele acaba aqui e ele também é mais fino do que o notebook gamer tradicional, como vocês podem ver aí, né? Então ele realmente tem essa portabilidade. E outra coisa, nós compramos o Blade na versão de 16 polegadas, que é o Blade 16. Tem também o Blade 14, que aí sim ele vai ser mais leve, ele vai ser menorzinho, né? Pô, meu sonho de consumo, eu amo notebooks de 14 polegadas. Esse Blade de 14 na cor branca ia ser maravilhoso. Com a tampa fechada, tudo maravilhoso, né? Achei ele um pouquinho minimalista demais, eu diria. Gostaria de mais detalhes. Agora, vamos abrir a tampa desse notebook? Só que aí eu tenho uma crítica. Cara, é quase impossível. Ó, tô tentando realmente abrir a tampa do Note, tá? É quase impossível abrir a tampa desse Note de primeira. Vocês viram que eu dei uma sofrida, mas é porque é o seguinte. Esse Note, cara, ele até tem um mini buraquinho aqui, ó, como vocês podem ver, para você botar teu dedo e levantar a tampa. Mas esse buraco é só para quem tem unha grande, velho. No meu caso, que eu não tenho unha grande, eu não consigo pegar a tampa e levantar, meu dedo fica escorregando aqui assim. Então é um notebook horrível para você levantar a tampa dele. A dobradiça dele é muito boa, tanto que você consegue aqui, ó, se você pega bem, né, você consegue abrir utilizando uma mão só, a base não levanta junto, nem nada do tipo. É uma dobradiça legal. O problema é realmente a pegada. Ele é horrível de você conseguir ter a pegada aqui, ó. Se você se concentrar, você vem aqui, você bota a unha, aí beleza, você consegue abrir, né? Mas no teu dia a dia que você tá com pressa, cara, você quer só abrir o notebook, cara, você vai ficar aqui, ó, escorregando o teu dedão, porque o negócio não tem uma pegada muito legal. Agora, eu até tirei o filtro de ruído para vocês verem uma coisinha que eu gostei muito nesse Blade, porque assim, a dobradiça dele é bem macia, por mais que ele tenha esse probleminha de abrir a tampa que me incomodou um pouco, a dobradiça é bem macia e, cara, eu gostei muito de como ele fecha a tampa. Eu nunca falei isso em nenhum outro notebook, porque, cara, a maioria fecha igual, mas sente só o barulhinho de quando você fecha a tampa do Razer Blade, de como é que é, ó. Deu para notar que é um barulho mais POC. Normalmente quando você fecha a tampa de notebook ele faz tipo um clack, né? Aqui é mais um POC e você vê um certo amortecimento da tela quando ele fecha aqui. E isso mostra novamente a atenção aos detalhes
que a Razer botou. Quer dizer, teve atenção nessa parte, faltou uma atençãozinha para aumentar esse buraco aqui, né? A forma mais fácil que eu achei para abrir a tampa desse Note é aqui, ó, pelas laterais, assim, é bem fácil. Já estão vendo um recurso bem legal aqui, ó, ele desbloqueou a tela sem eu precisar digitar senha, porque ele tem sensor infravermelho, né? Ele tá com o wallpaper claro aqui, deixa eu só tirar ele. Pronto, estamos aqui no wallpaper original e pronto, vocês estão vendo o Razer Blade de dentro aqui com a tampa aberta, né? Bem bonito. Aqui continua sendo tudo de metal, tá, pessoal? O Palm Rest também é de metal, ele é uma peça toda ali de alumínio, né? O que passa uma sensação legal, só que vocês já sabem, né? Se o Palm Rest é de metal, ele esquenta, e sim, ele esquenta legal. Chega a incomodar os dedos. Depois, quando a gente começar a jogar, a gente fala um pouquinho sobre isso, mas sim, esse Palm Rest aqui, ele esquenta mais do que a média, porque é todo de metal. Temos um tecladinho aqui, ó, reduzido, tá? Não é um teclado full size, outra coisa, é um notebook importado, né? Então não estamos também no teclado ABNT, ele está no teclado internacional mesmo, né? Padrão US, mas estamos aqui no teclado reduzido porque temos essas bordas gigantes com alto-falantes, né? Então a Razer optou de botar um tecladinho. Muitas marcas têm feito isso. A ROG da Asus também fez os Zephyrus com teclado reduzido para colocar os alto-falantes ali, ter mais qualidade de som, né? Foi uma escolha aqui da Razer. E o teclado que a Razer optou por botar aqui no Blade é um teclado mais baixinho, é aquele teclado bem parecido com notebooks de produtividade, tipo o MacBook, o Galaxy Book 4 Ultra. Não é um teclado muito gamer, né? Os notebooks gamers costumam ter teclas com uma altura de pressionamento, uma altura de ativação, esqueci agora qual que é o nome, mas são teclas mais altas, né? Aqui não, são teclas bem baixinhas mesmo, parecendo um notebook mais voltado para produtividade, mas cara, gostei da sensação de digitação. Para quem gosta de digitação de MacBook, esse cara é um pouco parecido com o MacBook que eu tenho, né? Tanto o M1 quanto o Pro M3, a sensação aqui é um pouco parecida. Agora, uma possível crítica ao Razer Blade é sobre o botão Power, tá? Não sei se essa informação está correta, mas cara, eu apertando aqui o botão Power, ele parece muito ser um botão integrado do teclado, tá? Então parece que é uma peça única. O teclado aqui, ele já comporta o botão Power, não parece ser um botão separado. Posso estar enganado, eu sinto que o botão Power é um pouquinho mais duro aqui do que o Dell, mas eu acho que ele está integrado ao teclado e isso é um problema. A gente sempre reclama de notebooks da Acer, né? Que, pô, o botão Power fica integrado ao teclado ali e se o teclado é pau, você não liga mais o notebook. Aqui parece ser um caso parecido também. Agora, um ponto muito legal é o RGB desse teclado, tá? Como vocês podem ver aí, ó, as teclas todas aqui são RGB, inclusive ele tem um RGB por tecla, tá? Não é um RGB dividido em 4 zonas, cada tecla aqui tem um RGB, um LEDzinho, né, atrás dela, permitindo uma variedade de customizações bem interessantes. Aí você tem que explorar o software ali da Razer, que ele te dá, ele tem um software lá, o Synapse, né, que é o mesmo software que você utiliza quando você quer personalizar um mouse Razer, um teclado Razer. O mesmo software você vai utilizar para personalizar esse tecladinho aqui, aí você pode brincar com várias opções de efeitos diferentes. Agora, falando sobre essas saídas de som, pessoal, ele reservou esse espaço aqui nas laterais, né, justamente para ter uma qualidade de som melhor, o que em notebooks premium é um ponto muito importante, né? A galera que compra esse notebook às vezes não quer botar um fone, não quer botar num setup e tal, a pessoa quer jogar realmente usando os recursos do notebook. E cara, esse Razer Blade, ele tem esse adesivinho aqui que é o THX Spatial Audio, né? Inclusive esse THX eu já vi em vários jogos antigos de Play 1, se não me engano. Não sei se eu tô confundindo, né? Mas enfim, ele tem um selinho aqui que é para ter um áudio um pouquinho acima da média. Ele tem 4 falantes aqui, distribuídos aqui nas laterais. E sim, eu fiz um teste, o áudio desse Razer Blade é um áudio bem bom, acima da média eu diria, né? Principalmente comparado com notebooks padrão, abaixo de 10 mil reais, mas também não é o melhor áudio que eu já vi aqui não, tá? Por exemplo, testamos recentemente os Zephyrus G16, que tem um som muito melhor, tem um subwoofer bem mais forte. O som desse cara é acima da média, mas os graves não chegam a impressionar tanto assim, é apenas um som de boa qualidade mesmo. Agora, o elefante da sala, quando a gente mostrou essa parte interna, deve ter sido isso aqui, né? O touchpad, porque, meus amigos, o Razer Blade também entrou na onda e tá trazendo um touchpad gigantesco. E olha que esse notebook aqui é um notebook de 16 polegadas. Porque às vezes em um notebook de 14 polegadas, o touchpad parece grande porque o notebook é pequeno. Aqui não, o notebook é grande, é esse tamanho normal, só que o touchpad é realmente gigantesco. O que muitas pessoas vão gostar, outras vão odiar, o TC odeia. Eu gosto de touchpad grande, mas confesso que aqui já tá ficando um pouquinho grande demais. Sobre qualidade desse touchpad, muito bom, é um touchpad já de vidro com deslize maravilhoso. Ele tem uma textura mais macia também, que eu prefiro muito mais
do que a textura lisa. Os cliques são bem levinhos e silenciosos, tá? É um touchpad realmente bem acima da média. Não chega a ser um trackpad de um MacBook, eu falei já isso algumas vezes aqui no canal, mas é um touchpad muito, muito bom. O único ponto de observação é que esse touchpad, ele termina muito perto da borda do notebook, né? Então, por vezes, eu tô usando aqui o notebook assim, dessa forma aqui, né? Na mão, com a mão nessa posição. E, cara, como a borda do notebook tá muito perto do touchpad, às vezes essa parte da minha mão encosta no touchpad sem querer e ele de vez em quando contabiliza um clique acidental, né? A culpa não é exatamente do fato do touchpad ser grande e sim porque ele tá muito perto da borda, que seria onde essa região da minha mão estaria descansando. Mas assim, eu tô tentando encontrar problema porque realmente é um touchpad muito, muito bom. Eu gosto de touchpad grande e esse cara aqui tá aprovado por mim. Agora, o que mais me impressionou nesse Razer Blade aqui foi a tela, tá, pessoal? Talvez nesse momento vocês nem estejam vendo muita coisa diferenciada nessa tela aqui. Mas ó, vamos para as especificações. Estamos falando de uma tela de 16 polegadas, tá? Apesar de não parecer, porque o notebook ele é pequenininho, a tela é de 16. É que ele tem bordas finíssimas, tanto aqui embaixo, ó, a borda é muito fina, quase inexistente, como também as bordas laterais, né? Aqui em cima tem um pouquinho mais de borda para comportar a webcam, mas é uma tela de 16 polegadas que é já mini LED, tá? É a segunda tela mini LED que a gente testa aqui no canal e inclusive é uma tela compatível com HDR. E não qualquer HDR, o HDR de 1000 nits, tá? Porque essa tela consegue chegar a 1000 nits de brilho e, cara, ela é muito, muito brilhante. Eu comparei ela com um notebook que tem um brilho tradicional de 250 nits, né? Que foi o Nitro. Eu sei, eu peguei uma das piores telas quanto uma das melhores, mas vocês vão ver que a diferença de brilho ali, de qualidade, é gritante. Essa tela do Razer Blade já atinge até 100% do DCI-P3, né, que é o range de cores ali nível cinema, e tem um contraste muito bom também de 100.000 para 1. Então aqui os pretos são quase pretos mesmo, tá? A ordem é o seguinte, uma tela IPS tradicional, os pretos são cinzas na realidade, né? Porque você tem ali o LCD e atrás do LCD você tem uma luz branca iluminando tudo, que torna o preto meio cinza. No mini LED você não tem essa luz de trás acendendo tudo para tornar cinza, tá? Ele tem regiões da tela que acendem conforme você vai necessitando delas. Então o preto aqui é quase o preto do OLED. O OLED é o mais preto possível, né? Ali realmente é o pixel desligado. Aqui a gente chega bem perto. Eu fiz a comparação dessa tela contra uma tela OLED. E cara, parece até que a tela do mini LED se saiu melhor porque ele tem mais brilho. Você vai notar que o brilho dele é realmente um absurdo. No final das contas, falando de qualidade de imagem, a qualidade do OLED é melhor, tá? Porque ali você tem mais contraste e os pretos realmente são pretos. Mas aqui o mini LED chegou muito perto e dá uma impressão de ser melhor justamente porque tem um brilho absurdo. Nós chegamos até a comparar a tela mini LED desse Razer contra a do Helios 16, que é a melhor tela IPS que nós temos por aqui. E mesmo sendo a melhor IPS, ela parece ruim ainda perto de uma tela mini LED. É realmente uma tela muito boa. É maravilhoso jogar algum jogo que tem HDR nessa tela, tipo um Cyberpunk. Cara, fica muito, muito bonito. Eu só acho que, pô, ficaria ainda melhor se o acabamento dessa tela fosse glossy ao invés de ser matte, né? Ele tem esse acabamento meio fosco, né? O que eu sei ajuda a não refletir muita coisa que tá atrás de você, mas perde um pouquinho da vibração das cores, né? Eu prefiro o glossy, mas de novo, tô tentando achar defeito em uma peça muito, muito diferenciada. E eu ainda não falei nem de resolução e nem de hertz, porque esse Razer Blade trabalha de uma forma um pouco diferente, tá? Essa tela dele pode funcionar tanto em Full HD a 240 Hz para você jogar teus jogos competitivos, coisa do tipo, ou em 4K a 120 Hz. Você no software da Razer você pode alternar entre esses dois modos, né? É uma tela dual mode. A gente já viu esse recurso em alguns outros notebooks gringos, quer dizer, eu nunca vi, eu sei disso, né? Porque eu vi a especificação. E eu acho que eu vi na CES também, o monitor da ASUS, que era dessa forma aí, né? Então é muito legal. Se você quer jogar competitivo, você bota Full HD, que você vai ter 240 Hz. E caso você queira jogar jogo de história, você pode botar o 4K a 120 Hz, tá? E eu fiz uma careta porque, bom, esse recurso deve fazer muito sentido caso você tenha uma 4080, 4090. O problema é que a versão que a gente comprou tem uma 4070. E aí, Full HD para 4070 é pouco, sobra muita performance da placa de vídeo, mas 4K para 4070 é muito. 4070 não costuma dar tanta conta assim de 4K, né? Já já a gente faz um teste ali em algum jogo, né? Mas seria perfeito se ele tivesse um meio termo ali
de repente um Quad HD a 165, né? Ou qualquer coisa você bota ele em 4K e baixa a resolução para Quad HD na hora que você for jogar também. Além disso, essa tela é compatível tanto com o G-Sync como também com Advanced Optimus, dois recursos que a gente quer muito nos notebooks gamers, né? G-Sync para você não sofrer com aqueles tearings, que são os cortes de imagem que você sofre, né, em alguns jogos quando a tela não tem G-Sync ou FreeSync. E o Advanced Optimus é um recurso que consegue conectar a tela do notebook diretamente na placa de vídeo dedicada dele, sem sofrer gargalo da placa de vídeo integrada. Essa tela, né, tem todos esses recursos aí. É uma tela completinha, muito boa mesmo. Bom, mas bora fechar agora a tampa dele aqui, ó. Voltar para a parte... Ah, esqueci de mostrar aqui, ó, o logo aceso, né? Vocês estão vendo, ó? O logo tá aceso ainda, justamente porque ele acende, né? Quando você liga o notebook. Agora ele apagou, mas isso é um recurso que eu realmente tinha esquecido. Ó, vou apagar aqui a luz de cima para vocês verem. Aqui estamos com o logo aceso, tá? Ele pode ficar dessa forma ou ficar no modo briefing, né? Que é acendendo e apagando. Então, sim, o logo ele tem uma certa personalidade. Ele não é só um adesivo colado, não. Ele acende, o que é um ponto legal aí. Confesso que ele continua extremamente minimalista mesmo com o logo aceso, mas beleza. Vamos terminar de fechar a tampa aqui e falar um pouquinho sobre as conexões que esse notebook tem. Primeira coisa, ele não tem conexões traseiras, tá? É um notebook mais compacto, então ele sacrifica aqui o espaço da traseira. Inclusive a saída de arrefecimento, né? A saída do ar que tá dentro dele é aqui por baixo, tá? Ó. Justamente para ele não empurrar ar quente para a tela do notebook, assim como o Zephyrus de 2023 fazia. Começando aqui pelo lado direito, nós temos aqui HDMI 2.1, tá? Inclusive essa saída de vídeo está ligada diretamente na placa de vídeo dedicada, para você não sofrer gargalo da integrada. Temos uma USB aqui 3.2 Gen 2, normal. E temos uma USB-C aqui que já é Thunderbolt 4. Não só isso, mas é uma Thunderbolt 4 completinha, tá? Compatível tanto com saída de vídeo, como também compatível com carregamento. O carregamento que essa entrada suporta é de até 100 watts. Você pode utilizar alguma fonte USB-C, né? Para carregar esse notebook. Não para jogar, mas sim para carregar ele. Sei lá, você está no aeroporto, precisa carregar ele rapidinho, tá sem a fonte por perto. Você pode carregar via essa porta aqui. E a saída de vídeo dessa Thunderbolt está ligada também diretamente na placa de vídeo dedicada. Mais um ponto positivo, você pode utilizar monitores externos em qualquer uma dessas duas saídas aqui, que elas não sofrerão gargalo da sua placa de vídeo integrada. Temos um leitor para cartão SD, perfeito para nós videomakers, fotógrafos, né, que utilizamos câmeras. E do lado esquerdo nós temos mais algumas conexões. Temos aqui, ó, duas portas USBs comuns 3.2 Gen 2, mais uma USB-C. Aqui não é Thunderbolt, ela é USB-C 3.2 Gen 2 normal. Também compatível com carregamento a 100 watts, também compatível com saída de vídeo, mas nessa entrada você sofre gargalo da placa de vídeo integrada, tá? Essa saída de vídeo está passando primeiro para integrada para depois chegar na dedicada. E temos aqui um P2 para você botar um headset. Eu falei sobre essas conexões, ignorei a primeira, né? Essa primeira conexão aqui, um pouco diferente, é a entrada para fonte de energia, tá? Fonte essa que, cara, é muito interessante. Olha aqui, ó. Essa aqui é a fonte desse Razer Blade 16, fonte pequenininha, não só pequena, como também com um cabo completamente diferente, né? Normalmente as fontes que a gente testa por aqui, cara, são umas fontes grandonas, pô, sem visual nenhum. Os da ASUS são um pouco mais trabalhadinhos, mas mesmo assim o cabo é muito simples. Aqui não, ó. Nós temos um cabo realmente trançadinho, né? Diferenciado. A entrada aqui também é um pouco diferente, ela já é em L, justamente para não ficar um cabo muito feio aqui pendurado na mesa. Ó, ele entra e fica certinho, tanto mirando para cá, como também se fosse mirando para lá. E apesar de pequena, essa fonte aqui é de 280 watts, como vocês podem ver aí em cima. Então é uma fonte com uma capacidade alta, só que ela é pequenininha justamente porque é uma fonte um pouquinho mais premium, tá? Veio com esse cinto de borracha aqui para você prender ela, mas a fonte aqui é bem legal. Gostei bastante aí. É a primeira vez que eu vejo uma fonte de notebook gamer bem trabalhada, uma fonte premium mesmo e, cara, legal, né? É um notebook caro, um notebook premium, tem que realmente entregar esses detalhes pra gente. E já que a gente tá falando aqui sobre fonte, vamos falar então sobre bateria, carregamento, né? Esse notebook tem uma bateria de 95 watts-hora, uma bateria bem grande, mas ele durou pouco tempo fora da tomada com a gente, tá? No nosso teste de autonomia de bateria, ele durou 4 horas e 18 minutos. Para quem segue o canal deve estar estranho porque não apareceu a tabela de bateria, mas é que esse notebook é importado, a gente não vai botar lá no nosso site para comparativo, tá? Mas 4 horas e 18 minutos é uma duração mais ou menos, tá? Não é uma duração pífia, como acontece, sei lá, em notebooks Dongfeng, mas também não é uma duração interessante, né? Muitos notebooks hoje em dia já batem lá 7 horas, tal. 4 horas e outra coisa, foi 4 horas no nosso teste.
que é deixar rodar um vídeo aqui até a bateria acabar. Na prática, com você utilizando, né, rodando o software e tudo mais, eu estimaria papo de 2 horas e meia, no máximo 3 horas aí, porque o nosso teste é realmente bem leve. Mas tem uma observação aí, porque com a gente durou essas 4 horas e 18 minutos, mas é porque a gente comprou esse notebook usado e ele já tá com 12% de bateria desgastada, tá? Ele tá com apenas 88% da sua capacidade, justamente porque, né, ele já tá sendo utilizado há um tempinho pelo usuário anterior. Outra coisa legal é que eu já mostrei para vocês, mas esse notebook tem infravermelho aqui em cima, para reconhecimento facial, tá? Então você não precisa digitar senha para entrar no notebook, é só vir aqui, ó, mirar o notebook para tua cara, ele já te reconhece aqui, ó, beleza? Aí ele pede para ignorar a tela de bloqueio e já entramos aqui no notebook. Então tem sensor infravermelho e a câmera já é Full HD, tá? 30 fps. Olhando aqui pela imagem do notebook, parece uma câmera com uma qualidade legal. Gostei aqui, quando eu gostei foi muito do meu cabelo, né? E vocês estão ouvindo já os microfones integrados desse Razer Blade. E pessoal, antes da gente ir para os nossos testes de hardware performance, vamos primeiro conhecer o notebook por dentro. Vamos virar ele aqui, ó, de ponta cabeça, né? E desmontar ele para conhecer como é que é o hardware interno. Porque assim, eu sei o que ele tem, eu sei quais upgrades dá para fazer, mas eu não cheguei a desmontar esse notebook ainda. Vamos desmontar juntos para conhecer como é que é esse notebook por dentro, ver as entranhas dele, né? Para isso, vou utilizar aqui nosso kit de ferramentas que eu sempre recomendo, né? O link desse cara aqui tá na descrição, ajuda muito para você desmontar o notebook e tal. Não só para gente que trabalha com isso, mas também para você poder fazer os seus upgrades aí, né? Colocar mais memória RAM, trocar SSD, esse tipo de coisa. Apesar de que nesse notebook eu acho que você não vai precisar fazer upgrade nenhum, caso você vá comprar. Mas ó como é útil. Os parafusos do Razer Blade não é um parafuso normal, é um parafuso Torx, né? Não é o Phillips tradicional. E o nosso kit tem Torx aqui, é só achar o compatível. Beleza, carcaça aqui desmontada, pelo menos desprendida aqui, ó. Essa aqui é a carcaça de trás e temos aqui já acesso, olha que bonito, cara. A parte interna dele é bem legal, viu? É um notebook aí bem premium. Faz tempo que eu não vejo uma placa-mãe trabalhada desse jeito aqui. Acho que placa-mãe assim foi do Alienware e talvez do Zephyr G14 que a gente importou, que também tinha uma placa-mãe toda bonitinha assim, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é desconectar a bateria, só para não causar um curto acidental nesse note, né? Vem aqui, só puxar essa bateria para trás. Beleza, cabo da bateria desconectado. Agora a gente pode tocar aqui na parte interna, né? E a primeira coisa que vocês vão notar é que, bom, essa parte de cima, a parte do sistema de arrefecimento do Razer Blade, é um pouco diferente do que a gente costuma ver, que normalmente notebooks gamers, né? A gente tem alguns heat pipes passando aqui em cima. O Razer Blade, assim como o Zephyr G14, assim como o Galaxy Book 4 Ultra, eles estão vindo com esse sistema Vapor Chamber, tá? Que é um sistema um pouco diferente, eles utilizam vapor ali para conseguir refrigerar os componentes. Então aqui nós não temos aqueles heat pipes tradicionais, ele tem esse sistema mais chapado aqui, que inclusive é mais bonito. Só uma observação, o Razer Blade não é refrigerado por metal líquido, tá? É pasta térmica normal, mas o sistema de metais e tudo mais, aí sim é o Vapor Chamber. Placa-mãe toda preta aqui, temos um slot de SSD livre aqui. E onde será que está o SSD original? Eu acho que o SSD original está embaixo, porque ó, aqui claramente temos um slot livre, certo? Aqui é para você adicionar mais um SSD. Mas eu acho que eu estou vendo o SSD embaixo disso. Vamos dar uma olhadinha. É isso mesmo, aqui embaixo tinha outro SSD. Então, olha só, primeira coisa, né? O SSD que veio é esse aqui. Qual marca que é? Pô, ele não fala aqui exatamente a marca. Enfim, é um SSD de 1TB. Inclusive, já fiz o teste, é Gen 4 de alta velocidade e tudo mais. Veio com 1TB, mas olha que interessante, aqui no Blade nós temos dois slots SSDs, um em cima do outro. Um fica aqui embaixo e o outro fica aqui em cima, né? Isso me preocupa um pouco. Talvez o SSD que você vai utilizar aqui embaixo não pode ser aqueles SSDs grandes que tem chips dos dois lados, né? Como você pode ver aqui, ó, nesse SSD só tem chip na parte de cima aqui, na parte de frente, né? Na parte de trás você não tem chip nenhum, aí ele cabe de boa nesse slot de baixo. Se for um SSD com chips, esses quadradinhos pretos aqui, dos dois lados, eu acho que ele não entraria. Mas curioso, é uma solução diferente aí, eu nunca tinha visto um notebook com essa solução de um SSD um em cima do outro. Tá aí, ó, botei ele de volta, e aí ele vem com um dissipadorzinho aqui para separar os dois SSDs, só botar aqui de volta, e aí o segundo SSD é só você colocar aqui em cima, bem legal. E aqui nós temos as memórias RAM originais desse notebook aqui, ó, que já veio, né? Ele veio com dois pentes de 16 GB cada, são esses dois pentes aqui, ó, da Samsung, tá? E são pentes, inclusive, de 16 GB, DDR5 e de 6.600 MHz, tá? E eles realmente estão operando a 5.600 MHz dentro
desse notebook aqui, então são frequências bem altas, né? Pentes de bastante qualidade aí, totalizando 32 GB no total. Aí se você quiser botar mais depois, você pode fazer o upgrade por fora. Mas enfim, parte interna aqui, muito bonita, gostei. Toda preta aqui, né? Gostei das soluções diferentes também, Vapor Chamber, um SSD em cima do outro. Coisa que eu não tinha visto antes, mas agora bora lá, vou montar ele de volta pra gente começar a explorar o notebook por dentro de verdade, né? Aqui a gente estava dentro do hardware, vamos entrar então dentro do software e ver como é que é o software da Razer, que tem umas coisas diferentes ali, e também ir para os testes de performance, porque não importa nada ser bonitão aqui por dentro e não ter performance suficiente, né? Ele é mais fino e tudo mais, vamos ver como é que ele se sai, só que para isso preciso montar o notebook de volta, já volto. Pessoal, estamos de volta e eu não sei se vocês notaram alguma coisa de diferente nesse vídeo aqui até esse momento, né? Depois que eu parei aqui de gravar, fui conferir o cenário. Cara, descobri que eu tinha esquecido de ligar as luzes rosas ali dos dois cantos, né? Então se você entrou nesse vídeo e achou que tava meio estranho, falou, pô, esse vídeo aqui tá um pouquinho diferente dos outros e não tinha notado que era isso, tava faltando iluminação rosa ali. Infelizmente, não vou regravar toda a primeira parte do vídeo. E eu tinha esquecido de ligar o Alienware também, hoje eu tô meio esquecido, mas já estamos aqui, ó, dentro do Razer Blade, tá? Para vocês provavelmente tá com bordas pretas, porque a tela desse Note já é 16:10. E é o seguinte, vamos começar a explorar ele por dentro, começando pelo software que ele tem, tá? Que é o Razer Synapse. Para quem já utiliza periféricos da Razer, sei lá, mouse, headset, teclado, já conhece esse software, porque nesse mesmo software você gerencia todos os periféricos da marca aqui, ó. O Death Fader, Deathstalker, Kraken, tudo isso aí, né? Então é legal eles unificarem tudo em um software só, assim como a Corsair fez lá no notebook deles, né? Que é o Corsair Voyager. Aqui já está aparecendo, ó, o Razer Blade, clicando nele, a gente entra nas configurações. Aqui a gente vai tentar ser um pouquinho rápido, porque esse vídeo já tá ficando muito longo. Primeira coisa, aqui você consegue remapear todas as teclas do teclado, tirando o power, né? Aí quando você clica na tecla, você tem várias opções aqui para você dar uma remapeada nela, né? Aqui embaixo tem o modo de jogo, que é só desativar a tecla do Windows, Alt Tab, Alt F4. Você pode alternar a fileira F1, F12 para ser a tecla função mesmo, né, que são os Fs, ou alternar para a tecla multimídia, eu deixo no padrãozinho, e aqui é a propriedade do Windows, né? Agora, vindo para cá, nós temos o menu mais importante desse software, que é o modo de desempenho. Aqui você vai ver os 3 modos de performance que esse Note tem, que é o silencioso, para quando você vai utilizar o notebook para trabalhar, tal, não quer que ele faça muito barulho. Tem o modo equilibrado, que automaticamente é o modo original mais forte, tá? E como vocês podem ver, ele não tem o modo turbo, ou ele não tem o modo desempenho. Teoricamente, o modo mais forte, tirando esse personalizado que você cria o modo manualmente, né? É o modo equilibrado. Só que você pode também vir aqui e clicar no personalizado e aqui você pode configurar o notebook de forma manual, tá? Então você pode vir aqui, ó, em CPU, você pode deixar qual que vai ser o nível de intensidade do processador, né? Estamos aqui no modo reforçar para deixar o máximo de performance. Temos aqui o GPU também que está no máximo. Dá também para você ativar o modo de velocidade máxima das ventoinhas, para ele não esquentar tanto. E dá para você ativar o modo de overclock do processador. Clicando aqui, ele vai te dar um aviso, né? Avisando que, pô, fazer overclock no CPU vai deixar o sistema instável, ele vai esquentar mais que o normal. Mas ativando o overclock de CPU, você tem a possibilidade de mudar algumas coisas. A gente já criou um preset com tudo no máximo, tensão, turbo boost, energia máxima, intervalo de tempo, tudo aqui, ó, no máximo. E aí o nome que a gente botou foi tudão, tá? Então, apesar dele não ter um modo de alta performance, você pode criar um modo manual, só que isso, né, para o usuário mais casual, isso é meio complicado, porque quem vai mexer nisso aqui é uma pessoa mais entusiasta, vai ter que fazer uns testes, vai ter que ver se isso fica estável ou não, né? É legal ter essa possibilidade para quem é um pouquinho mais nerdola como a gente, mas faltou o modo de alto desempenho, né? Você meio que vai ser forçado a utilizar o modo equilibrado, então deixa eu sair desse menu. Aqui, ó, o modo equilibrado é o mais recomendado para todo mundo. Em exibição tá aquele menu que eu tinha falado, tá? Para você alternar entre 4K 120 Hz, que é o que a gente tá agora, para Full HD 240 Hz para quando você for jogar algo mais competitivo. Outra coisa também, aqui ele te permite alternar entre 60 ou 120 Hz e tem essa opção muito boa, que eu elogio em todo software que dá essa possibilidade, que é baixar a taxa de atualização para 60 Hz de forma automática quando você estiver usando a bateria, tá? Novamente, para economizar energia. E aqui ele já te avisa que esse notebook tem compatibilidade com a Advanced Optimus, nós falamos sobre isso lá na parte da tela, né? Inclusive já deixei aberto aqui, ó, tem o gerenciar modo de vídeo, que aqui ele te deixa selecionar como é que você quer utilizar a placa de vídeo. Se você vai ter aqui a NVIDIA controle para você, né? Se a tela interna do Note fica ligada na placa de vídeo dedicada para mais performance ou na integrada para economizar um pouquinho de bateria. Eu deixei na dedicada somente para fazer uns testes só, tá? Inclusive vocês estão vendo que meu rosto está todo estourado.
Pois é o brilho da tela desse notebook que é muito alta. E ó, dá pra ver aqui também que sim, essa tela tem G-Sync, confirmando o que a gente tinha falado antes. Continuando aqui, nós temos esse otimizador de saúde da bateria para limitar a carga desse notebook a, sei lá, 80%, para não gastar tanto assim a vida útil, né, da bateria interna dele. E por último, temos o menu de iluminação para iluminar tanto o logo aqui de trás, né, a gente pode deixar, por exemplo, na bateria com ele apagado, para você novamente economizar energia. Como também aqui você tem os efeitos de iluminação do teclado. Ele está no modo onda, como vocês podem ver nesse momento, tá? Mas eu posso trocar aqui, ó, modo rotação, ele vai começar a rodar. Já está rodando. Tem o modo propagação, que é o modo reativo, por exemplo, né? Ó, se eu clicar aqui, ó, ele reage, né? Tem alguns efeitos bem legais aqui. Ele tem poucos efeitos aqui, mas é porque, bom, você pode utilizar um software chamado Razer Chroma para criar efeitos personalizados, tá? Aí tem uma infinidade de efeitos que você pode criar, já que aqui nós temos um RGB por tecla, tá? Então isso é um ponto bem legal. Eu não quis ficar explorando muito essa parte aqui, porque, cara, aí personalização vai de cada um. Mas aqui você tem basicamente os mesmos efeitos que você tem no teclado mecânico da Razer, você consegue fazer no tecladinho do Blade 16 também. De software, eu acho que é isso, tá, pessoal? Acabamos por aqui. Agora, vamos falar de hardware. Vamos abrir aqui, ó, o gerenciador de tarefas desse notebook para conhecer como é que estão os componentes internos dele, né? Começando aqui pelo processador. Esse notebook tem aqui o i9 13950HX. Nunca tinha visto esse CPU aqui antes. Nós já vimos o 13900HX no Alienware, aquele cara ali, e vimos também o 13980HX no Strix G16, que era um absurdo, né? Esse processador de 13ª geração é para ser muito forte, tem 24 núcleos, 32 threads, um absurdo, igual o 13980HX. Inclusive, ele não é muito diferente, tá? Do 980HX não, porque o que muda, se não me engano, é 0.1 ou 0.10 de clock só. Eles têm basicamente os mesmos consumos, mesma quantidade de núcleo, mesma quantidade de thread, e eles são bem parecidos. Só que, claro, isso na teoria, tá? Porque nós fizemos aqui, ó, o benchmark no Cinebench, que é um software que estressa o processador, e utilizando o modo balanceado, que é aquele modo equilibrado lá do notebook, né? Sem usar overclock, tudo aquilo que tinha no modo personalizado, nós pegamos aqui, ó, 15.516 pontos, tá? Essa pontuação, tipo assim, é bastante coisa, mas para um i9 não é muita coisa não, tá? Só para referência, o i9 do Strix G16, que é muito parecido, pega 29 mil pontos. Mais de 10 mil pontos a mais, 14 mil pontos a mais, para ser mais exato, né? Então aqui foi uma pontuação um pouco baixa, dá para entender, é um notebook mais fino, é um notebook que foca mais nessa parte de construção, luxo, mas bom, sacrificou bastante performance, pelo menos no modo balanceado, tá? Em single core aqui ele foi também mais ou menos, ó, 1811, né? O i9 lá bolado pega 2 mil pontos normalmente. Mas a gente resolveu testar o modo personalizado, tunamos então, pegamos lá o software, jogamos tudo para a direita, né? Colocamos a tensão ali, tudo no máximo. E aí é esse resultado aqui, ó, que a gente conseguiu pegar de 23.058 pontos. Aqui deu uma boa melhorada, tá? Foram 8 mil pontos de ganho só pelo fato da gente aumentar ali, fazer um overclockzinho, botar mais tensão, né? A gente ganhou bastante performance no processador, aumentou bastante também a temperatura, já já vocês vão ver. E aumentamos um pouquinho só no single core. Single core ele continuou um pouquinho baixo. Então assim, pessoal, sim, esse Razer Blade tem um i9 capado, tá? Esse i9 não está performando como ele performaria em um notebook mais trambolhão, mais grossão. Dá para entender o motivo, né? Estamos em um notebook menorzinho, mais fino, mas é bom que vocês saibam disso. Ainda mais se você for utilizar ele no modo balanceado, que aí sim você vai ter bastante performance a menos. Aqui temos memória RAM, já falamos sobre ela, né? SSD, e temos a placa de vídeo, que é uma RTX 4070, tá? Inclusive a mesma do Alienware ali atrás. É uma placa de vídeo com 8 GB de RAM igual a 4060, infelizmente a 4070 não veio com mais VRAM nessa geração da NVIDIA. E pessoal, vamos aproveitar que o painel de controle da NVIDIA tá aberto, inclusive vou baixar um pouquinho o brilho aqui que eu tô ficando cego, que é uma tela muito brilhante. Vamos entrar aqui nas informações mais técnicas dessa placa de vídeo para vocês verem que a placa de vídeo em si, na teoria, não tá capada, tá? Ó, tá pegando aqui 140 watts de consumo, igual qualquer outra 4070. Então, na teoria aqui, essa 4070 tá normal. Diferentemente do i9, que está um pouco capado, aqui é para estar normal. E quando a gente vem aqui no resultado do Blender, ele pegou 4.001,99 pontos nesse benchmark, que é focado em estresse da placa de vídeo. E aqui é uma pontuação digna de uma 4070 mesmo, tá? A gente ficou um pouquinho só atrás do Alienware, que pegou 4.073 pontos, se não me engano, né? Então aqui, mesmo no modo balanceado, essa 4070 entregou tudo que a gente queria. Não quero o Bing. Inclusive, isso aqui é a maior sacanagem da Microsoft, tá? Ela tá te forçando a instalar o Bing aqui, propaganda, num software que tá pago, tá? Esse Windows aqui, ele nem tá
Tipo, ele já tá ativado tudo certinho. Mesmo assim, tô tomando propaganda. E eu testei também no modo personalizado, com o tuning lá, jogando todos os consumos pro máximo. Aqui a gente perdeu um pouquinho de pontuação, tá? Mas pouca coisa, pode ter sido variação. Ficamos ainda na média dos seus 4.000 pontos. Então, assim, aquele overclock do software da Razer, ele é puramente pro processador, tá? Para aumentar consumo, aumentar clock do CPU. Para a placa de vídeo, tanto faz, pode usar o modo balanceado mesmo, que ele vai te entregar basicamente a mesma coisa aqui. E claro que a gente chegou a testar um jogo também, tá? Testamos Red Dead Redemption 2 no driver antigo, tá? Não utilizamos o driver novo que fez a gente perder um pouquinho de performance, para poder comparar contra o Alienware principalmente. E no modo balanceado a gente pegou 88 FPS de média, o que foi uma pontuação bem boa, visto que o Alienware pega 90 FPS. Então assim, esse Razer Blade tá performando, mesmo no modo balanceado, parecido com o Alienware, pelo menos aqui no Red Dead Redemption 2. Temperatura nesse modo tranquila, só a placa de vídeo, né, que tá chegando ali nos seus 80 graus, o ideal é ficar um pouquinho abaixo disso. Mas assim, processador, cara, 70 e poucos graus, o clock desse CPU tá bem baixo também. Aí a gente testou lá o modo personalizado, com overclock e tudo mais. Aí a gente subiu para 89 FPS, quase nada de diferença, mas aí teve uma diferença grande. As temperaturas subiram muito, tá? Processador era papo de 100 graus quase o tempo todo e placa de vídeo também acima dos seus 80 graus. Então assim, o modo personalizado, aquele modo de overclock, te dá mais performance no CPU, mas faz ele esquentar muito mais também do que a Razer planejou. Talvez por isso que não existe o modo turbo nesse Note, porque o modo turbo ia fazer ele fritar. Aí a Razer fala, ó, se você quiser, faz aí o teu tuning, se fritar a culpa não é nossa. Mas no modo balanceado ele já deu conta no Red Dead Redemption 2, né? Pra finalizar esse vídeo então, bora testar esse cara em jogos na prática mesmo, ao vivo aqui junto com vocês. Bora abrir um Cyberpunk 2077 até pra ver se esse notebook vai aguentar o 4K. O Red Dead a gente testou em Quad HD, não sei se eu falei isso, tá? Mas foi em Quad HD, na qualidade alta, que é o que a gente costuma testar. Mas a tela desse Note ou é Full HD 240 ou é 4K 120. Vamos ver se ele realmente aguenta um 4K mesmo. E bom pessoal, é o seguinte, estamos aqui agora ó, no Cyberpunk 2077 e já estamos em 4K, a imagem aqui tá lindíssima, o FPS não parece estar muito alto aqui, já já a gente vê quanto tá pegando, mas ó, vamos entrar aqui no menu, configurações, né? Primeira coisa, em vídeo estamos em 4K, inclusive o 4K nativo desse Note, tá? Que é o 3840 por 2400, porque é uma tela 16:10. Para vocês até talvez estejam com bordas pretas aí, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir para 4K normal? Ah, não dá. Infelizmente vai ter que ser esse mesmo que é a resolução nativa do notebook. E em gráficos aqui, a gente começou no Ultra, vamos ver se vai tancar, eu acho que não, mas Ultra, com DLSS no modo desempenho, tá? Que é o recomendado para 4K e usando o Frame Generation. Eu acho que mesmo assim não vai rolar, sem Ray Tracing, sem nada, vamos ver, ó, vamos voltar aqui pro jogo, né? Deu uma travadinha, beleza, já voltou a funcionar e nesse momento já estamos vendo quantos FPS estamos pegando. Estamos pegando seus 49 FPS com um pouquinho de input lag. Você sente que o jogo ele não está extremamente fluido, tá? Até com alguns stutterings ali. Porque, como eu tinha falado, 4K para uma 4070 é meio demais em jogos pesados, como é o caso aqui do Cyberpunk. Tá certo, a gente não precisava botar no Ultra, né? A gente tá no Ultra nesse momento aqui e ele tá mantendo os seus 50 frames por segundo, só que usando o Frame Generation, né? E para quem não sabe, o Frame Generation é legal você utilizar se o jogo nativamente estiver rodando a pelo menos os seus 45 FPS. Vamos ver aqui, ó, vamos tirar o Frame Generation para ver qual que é o FPS nativo dele em 4K. Até que não tava tão ruim não. Tá rodando seus 38, 40 frames por segundo aqui. Achei que tava rodando a menos. Dá para jogar, né? Só que estamos em um notebook parrudão, talvez você quisesse jogar aqui a 60, né? Então talvez o esquema seja ou agressivar mais no DLSS, ou o que eu faria é baixar um pouquinho. Então, em vez de Ultra, vamos tentar um alto, ainda mantendo o DLSS no modo desempenho, com Frame Generation. Vamos ver se dá uma melhoradinha. Ó, no alto, parece que ele já consegue manter uma taxa aqui dos seus 60 frames por segundo, né? Então, aqui no alto em 4K, usando o DLSS e o Frame Generation, a gente já consegue manter uma taxa de frames mais aceitável. Falando agora sobre temperaturas. Primeira coisa, os componentes estão lutando para não ficarem no amarelinho. Opa, o processador bateu 89 graus, porque o notebook não está colado na mesa, ele está levemente levantado, tá? Não estamos no modo personalizado, quer dizer, vou só conferir aqui, ó. Se eu apertar FNP, ele alterna entre os modos. Ó, modo silencioso, modo personalizado ou modo equilibrado. Vamos começar
no equilibrado, voltando aqui pro jogo. Mesmo no modo equilibrado, dá pra ver que, cara, o processador fica ali perto dos seus 90 graus e a placa de vídeo perto dos seus 85 e tal. Lembrando que a placa de vídeo só chega a 86, tá? Não é que ela frita a 86 nem nada, mas é o limite térmico dela. Se ela bater 86, ela começa a perder performance. Aí, ó, bateu 86, né? Ela começa a sofrer throttling, assim como o CPU tá sofrendo nesse momento, né? Pode ver que o clock do CPU não tá alto, 3000 MHz e tal, justamente para não deixar o notebook esquentar tanto. Então sim, pessoal, o Razer Blade, mesmo no modo equilibrado, no Red Dead não esquentou tanto, mas no Cyberpunk, que é um jogo pesado mesmo, aí ele vai esquentar. Não tem jeito, é um notebook muito fino, todo de metal também. Falando nisso, cara, a carcaça esquenta legal, tá? Essa parte mesmo, o palm rest aqui, ó, tudo tá mais quente que o normal. Não chega a ser impossível de jogar, ainda mais que essa mão aqui fica no mouse, né? Essa mão aqui esquenta, mas dá para usar, não tá impossível não, só não tá muito confortável mesmo. Mas ó, os números de temperatura lá em cima. Vamos fazer um teste agora? A gente tá pegando aqui seus 62 FPS mais ou menos, né? Ó, 63 FPS ali. As temperaturas estão nos seus 90, placa de vídeo 86. Vamos apertar aqui FNP. Vamos entrar no modo personalizado. Inclusive, deixa eu entrar aqui no software da Razer, porque eu quero meter o overclock de CPU. Então, ó, com overclock, vamos ver como é que ele vai estar se saindo. De FPS não mudou basicamente nada, mas como vocês podem ver, processador agora tá batendo 100 graus de temperatura e o clock tá bem mais alto, né? O 4.6, 4.7, então assim, esse 9 consegue ser muito forte, mas ele esquenta muito também. Deixa eu tirar aqui o filtro de ruído para vocês ouvirem como é que tá o barulho ambiente daqui. No modo personalizado, né, que ele ativa as ventoinhas no máximo, tá com esse barulho, vou medir quanto que tá pegando. 64 decibéis, mais ou menos. É barulhento, mas nem tanto, tá? Tem notebook que é bem mais barulhento que isso. O ponto é, não fez a gente ganhar performance, cara. Pra falar a verdade, tá até fazendo a gente perder performance. Estamos com 51 FPS agora, então vamos voltar aqui pro modo... Deixa eu desativar aqui o overclock, né? E voltar pro modo equilibrado, que tava entregando performance suficiente e não tava esquentando tantos componentes. E ó, não sei, ó, FPS subiu na hora, talvez pelo fato de estar esquentando menos, aí os componentes precisam sofrer menos throttling, né? E o barulho mudou muito, não sei se vocês notaram, mas deixa eu medir agora quanto tá pegando. Ó, sem estar no modo de overclock lá, ele pega 54 decibéis, né? Aqui é um barulho bem normal, tipo, não é silencioso, mas também não é barulhento, é o que normalmente os notebooks gamers costumam pegar, 55 decibéis mais ou menos, né? Então, cara, parece que o jeito de usar esse Razer mesmo é no modo balanceado ali. O overclock é só para casos em específico. O problema é que mesmo no modo balanceado ele esquenta um pouco e tá ficando cada vez mais quente aqui essa região, tá? Aqui o recomendado mesmo, se você for jogar algo pesado, é botar um tecladinho externo, porque a estrutura esquenta legal. E para finalizar, estamos aqui no CS2, já que outra feature desse notebook é o Full HD a 240 Hz, né? Ó, só pegar esses dois caras aqui, morri. Vamos ver quais são as configurações gráficas que está aqui, ó. Nesse momento, estamos em Full HD, tá? Full HD novamente, né? 16:10. Aqui tá 120 Hz, mas, bom, não importa para essa gravação. Qualidade gráfica. Cara, vamos botar tudo no mínimo, né? Já que é uma configuração mais competitiva. Aqui, tudo no mínimo. Só o Fidelity FX que eu vou tirar. Vou deixar aqui no modo desativado mesmo, tá? Para ele não ficar tão feio. E ó, estamos nos seus 260 FPS aqui mais ou menos, né? Estamos com FPS bem alto. Para você que quer configurar ele em Full HD a 240 Hz, que é o outro modo de tela dele, dá para configurar aqui, ó, nos seus 200, quase 300 FPS, tá? FPS aqui bastante alto. Meu mouse aqui não tá na sensibilidade que eu costumo utilizar, mas tá aí. Pro jogador mais competitivo, né? Faz mais sentido jogar assim do que em 4K a 120 Hz, ainda mais se for um CS da vida. Enfim, pessoal, esse aqui foi o Razer Blade 16, finalmente testado. Nossa, ele tá muito, muito quente. Acabei de sair do jogo aqui, né? Ele não esfriou ainda. Gostei bastante do notebook. Eu confesso que esse tipo de notebook se encaixa muito com o meu uso, que é um notebook gamer, relativamente forte, mas compacto, né? Não é tão trambolho, não é tão pesado, tão grande. Gosto bastante dessa proposta. É bem parecida com a proposta do Zephyrus, por exemplo, né? G16, que inclusive mostramos aqui no canal recentemente. É um produto mais premium, mas sim, ele tem também as suas observações. De pontos positivos, eu diria a construção maravilhosa, muito refinada. Gostei aqui do teclado, do touchpad, do som, é tudo muito acima da média. Mas eu acho que o principal ponto positivo dele é essa tela mini LED muito bonita, superou a qualidade de algumas OLEDs que nós já testamos por aqui. E tem esse recurso ainda de ser Full HD 240, 4K 120, isso é um recurso também que eu gostaria de ver em outros modelos. Agora, também tem seus pontos negativos. Primeira coisa, aquecimento na carcaça, ele esquenta legal. Aqui embaixo está quase impossível
de se encostar. Não só na carcaça, né? Os componentes esquentam também porque é um projeto mais fino. Confesso que apesar dele ter a opção 4K, a 4070 não aguenta tanto assim o 4K. Seria legal se ele tivesse também uma opção Quad HD. De repente ia ser legal o Full HD 240, Quad HD 165 ou Quad HD 240 e 4K 120 também se sairia melhor, porque não são todos os jogos que você vai conseguir jogar em 4K nesse cara, e se você botar em Full HD vai sobrar performance. Eu achei o visual dele um pouco minimalista demais, né? E marca muito dele, inclusive. Gostaria de mais alguns detalhezinhos ali, referenciando a Razer que seja. E minha última crítica é que, cara, realmente ele é muito ruim de... Olha isso, eu tentei abrir a tampa de verdade, mas ele é muito ruim de abrir aqui, porque o recuo que ele tem pro solidão é muito fino, é mais para quem tem unha grande mesmo. E o último ponto negativo é que ele não vende no Brasil, né? Para você comprar esse Razer Blade, você tem que importar. Inclusive, caso você vá importar, não se esquece, utiliza a Nomad aí, tá? Para você conseguir economizar no dólar, e utiliza o meu cupom BENCH para conseguir $20 de cashback. A gente não perde aqui uma oportunidade de AD, né? Mas comenta aí o que vocês acharam desse Razer Blade 16. Gostaram ou não gostaram? Eu fiquei curioso agora para testar o Blade 14, tá? Que ele é pequenininho e queria a versão Mercury, que seria a versão branca. Mas como vocês viram lá no começo do vídeo, quando tá falando sobre a Nomad, né? Eu importei aí um Alienware X14 que tem uma proposta parecida com esse cara, em breve aparece por aqui, fechou? Eu sei, esse vídeo ficou gigantesco, maior do que o normal, espero que tenha ficado pelo menos legal aí pra vocês, né? Se vocês curtiram, não se esquece, deixa aí o seu gostei e vejo vocês num próximo vídeo então. Muito obrigado pela atenção, até mais, valeu!